E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Juan Trindade. Estou aqui para mais um Japão, que deveria ser semanal, né? Vocês me desculpem, nos últimos tempos eu não estava conseguindo gravar, estava focando nas lives, mas depois de, sei lá, 4 meses, estou aqui de volta com o Japão, que eu pretendo manter semanal. E tem muita notícia interessante, espero que vocês gostem, então bora! Governo do Japão não quer interferência na liberdade criativa dos autores de animes e mangás. O governo do Japão revelou novas diretrizes voltadas à expansão internacional da indústria criativa. A proposta, apresentada pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria, promete fortalecer o mercado global de conteúdo japonês, incluindo animes, mangás, jogos, filmes e música, sem interferência na liberdade criativa dos artistas. Durante o 8º Seminário de Políticas Industriais de Entretenimento e Criação realizado em outubro, o METI apresentou 5 princípios que guiarão a nova estratégia de incentivo ao setor. O principal objetivo é ambicioso: ampliar o valor do mercado internacional de conteúdo japonês para 20 trilhões de ienes até 2033. Essa iniciativa surgiu logo após a Federação Empresarial do Japão, Kendairen, solicitar ao governo um plano urgente de apoio em larga escala para impulsionar as indústrias criativas do país. Os 5 princípios da nova política japonesa para animes e jogos. De acordo com eles, a política japonesa para animes e jogos se baseará em 5 pilares fundamentais: apoio estratégico em grande escala e de longo prazo, incentivo à disseminação do conteúdo japonês pelo mundo, nenhuma interferência no conteúdo das obras criativas, olha isso aqui, eu acho que esse é o mais importante, e apoio direto e transparente aos criadores. E priorização de projetos que assumam riscos e desafios. Entre esses princípios, o terceiro, nenhuma interferência no conteúdo das obras criativas, tem recebido atenção especial. Segundo eles, o objetivo é garantir aos criadores que o apoio do governo não implicará censura ou restrições ao conteúdo. A ideia é reforçar a liberdade artística, mesmo diante de pressões externas, como políticas de restrição de conteúdo e exigências de empresas de pagamento internacionais. Mais transparência e apoio direto aos criadores. Outro ponto importante da política japonesa para animes e jogos é o compromisso com a transparência na distribuição de recursos. Eles afirmaram que pretendem reduzir a dependência de intermediários e garantir que o suporte financeiro e técnico chegue diretamente aos profissionais responsáveis pela criação, produção e divulgação das obras. Além disso, o governo japonês também planeja investir em propriedades intelectuais, tecnologias digitais e redes internacionais de distribuição, fortalecendo a presença do conteúdo japonês no exterior e ajudando a construir uma comunidade de fãs globais. Por que o Japão está mudando a sua política cultural? Eles justificaram a nova criação da política japonesa para animes e jogos pelos resultados limitados das estratégias anteriores para ampliar o mercado externo. Embora algumas ações tenham apresentado avanços, o impacto geral ainda é considerado modesto quando comparado a países como a Coreia do Sul. Em nota oficial, o Ministério declarou que o Japão ainda não conseguiu aumentar de forma satisfatória o valor de seus ativos tangíveis e intangíveis, nem melhorar a produtividade e os salários do setor criativo. A expectativa é que as novas medidas tragam crescimento sustentável e reconhecimento global para o conteúdo produzido no país. Então, galera, esse número 3 aqui vai deixar os caras criarem com mais liberdade. Tinha muita censura em questão de eti, né? Talvez conteúdo mais voltado para adulto, né? Hentai, netorare, que vocês sabem o que é, não precisa fingir que não sabe. Eles vão ter essa liberdade. Talvez não esteja incluso aí essas questões de outros tipos de hentai, né? Tipo LOL, essas paradas. Não ficou claro aqui. Talvez não seja esse tipo de apoio, mas falou no geral, né? Se para eles não é um problema e eles querem incentivar qualquer tipo de criação de conteúdo, vai ser uma boa para os artistas no Japão. Vamos para a próxima. Franquia Super Sentai chega ao fim com a atual série, afirma a imprensa japonesa. Custos de produção se tornaram injustificáveis após 50 anos ininterruptos na TV. Cara, 50 anos, mano. Após 50 anos de produção ininterrupta, Super Sentai chega ao fim com a série Gozyurenji. Ai, que delícia! Ao menos é o que garante a página de notas curtas Kyodo, repercutida pelo portal Oricon. Até o momento, não há nenhum pronunciamento oficial por parte da produtora Toei ou da emissora no Japão, a TV Asahi. Então, pode ser um miguezão para eles conseguirem mais investimento, né? Segundo a nota, pessoas envolvidas com a marca teriam sido ouvidas, garantindo o término. Posteriormente, o site LiveDoor divulgou uma fonte que afirma que o motivo do cancelamento se devia ao custo de produção injustificado. A queda anual de faturamento do Super Sentai não é uma novidade. Desde o rompimento da Hasbro, atual responsável pelos Power Rangers, com a franquia, observou-se uma queda brusca na venda de produtos. Em 2024,
Kazuhiro Takenaka, presidente da fabricante de brinquedos Bandai, principal patrocinador do Super Sentai, já havia declarado que uma mudança de estratégia precisava ser feita, já que a popularidade junto às crianças já não era mais a mesma. Já o perfil Ranger Board, tradicional página sobre tokusatsu em inglês, vai por uma linha um pouco menos alarmista. Ele afirma que a informação sobre o fim de Super Sentai e Gozio Ranger é real, já era sabida há algum tempo, mas que se trata de mais uma reformulação. O cancelamento, segundo a página, se daria para que o formato voltasse com outro nome e uma cara nova. De certa forma, isso faz crer que os produtores buscam uma nova marca, sem as amarras da Hasbro, cujo contrato confuso para ambas as partes limitaria a exportação do Super Sentai, para que seja explorado mundialmente como Kamen Rider vem sendo desde recentemente. Ainda que a confirmação não tenha sido feita pela Bandai ou pela Toei, a notícia repercute bastante nas redes sociais japonesas. Muitos atores que participaram das séries fizeram declarações em geral lamentando o fim desse ciclo. O embrião de Super Sentai começa na TV japonesa a partir de abril de 1975. Com os lançamentos de Himitsu Sentai Goranger, o sucesso do Esquadrão de Heróis Coloridos produzido pela Toei junto ao Shotaro Ishinomori rendeu 84 episódios até março de 77, sendo sucedido por outro esquadrão, Jakti Dengekitai. Em 79, a estreia é Battle Fever J, incluindo o robô gigante tripulável, definindo o modelo básico seguido até os dias de hoje, com um novo esquadrão todo ano, nascendo de fato a franquia Super Sentai. Anos mais tarde, Goranger e Jakti foram agrupados dentro desse mesmo guarda-chuva. Em 93, o Super Sentai conquista de vez o mundo através de Mighty Morphin Power Rangers, tá aqui no meu coração, série americana que reutilizava cenas de Zeo Ranger, o Esquadrão Colorido de 1992. Os Saltadores da Alameda dos Anjos foram um fenômeno que derivou uma franquia própria que também se estende até hoje. Diferentemente de outras grandes franquias de tokusatsu, como Ultraman e Kamen Rider, Super Sentai jamais teve uma pausa na produção das séries para a TV, o que faz o seu fim, se confirmado, um grande momento para o gênero. No Brasil, oficialmente, nós vimos 4 séries Super Sentais: Changeman, Flashman, Maskman e Gogol 5. Todos estrearam por aqui antes de Power Rangers existir. Cara, 50 anos. Não são 50 dias. Olha o tanto de Power Ranger vermelho aqui, meu irmão. Deixa eu ver se eu reconheço alguns. Tem o Ninja ali, se eu não me engano, aquele segundo. Força Animal perto da cabeça desse da frente grandão aí. Tem o Força do Tempo ali, junto com o Power Ranger Mighty Morph ali na direita. Tem um Turbo ali, Turbo alienígena, alguma coisa, sei lá, mano. Eu vi vários, mas, pô, tem muito tempo que eu não acompanho. Power Ranger no Espaço também, eu acho que tá ali. Enfim, é uma coisa muito legal que tá na minha infância. Eu queria um bonequinho do Power Ranger vermelho, já que os meus de criança já foram tudo pro lixo, né? Pra colocar aqui no cenário também. Bom, é uma pena. Espero que seja só um migué pra eles continuarem, como falou ali, de outra forma. A possível primeira vez que Pokémon foi mencionado na TV brasileira. Eliana, William Bonner? Nenhum dos dois. Quem apresentou os monstrinhos de bolso por aqui? Quem será? Quem falou de Pokémon no Brasil pela primeira vez foi William Bonner. Saiba mais nessa curiosidade pop nipônica aleatória que tá aqui no site da J-Box. A anterior foi também da J-Box, né? Mas também tivemos aqui da Você Sabia Anime. Muito obrigado a todos esses sites que estão aqui. Antes de seguir, vamos a uma contextualização rápida. Pokémon surge no Japão em fevereiro de 96, com o lançamento simultâneo de 2 jogos do Game Boy. Game Boy Pocket Monsters Red, né, Pokémon vermelho, e Pokémon Monsters Green, que é o verde. Depois do sucesso alcançado em abril de 1997, estreia a série animada inspirada nesses jogos. Em maio de 99, Pokémon, o anime, estreia no Brasil dentro do programa da Eliana na Record. Cara, eu me lembro exatamente desse dia. Eu tava na casa da minha tia, eu vi o primeiro episódio lá, já pensando assim, pô, será que vai ser maneiro esse negócio? E foi muito melhor do que eu esperava e virou uma coisa que eu gosto e jogo até hoje. Esse episódio foi um tempo muito bom na minha vida. Então, logo foi a Eliana quem apresentou Pokémons brasileiros, certo? Dependendo do ponto de vista, não. Mas para explicar isso, voltaremos um pouquinho a essa linha do tempo. Em dezembro de 97, a exibição do episódio 38 do anime de Pokémon mudaria para sempre a indústria da animação japonesa. Chamada em tradução livre de Porygon, o guerreiro do cérebro eletrônico, esse capítulo ficou famoso por levar centenas de crianças ao hospital, devido a uma sequência de luzes que causou convulsões e vômitos às pessoas mais sensíveis. Eu lembro até que tem um episódio dos Simpsons, né, que eles vão pro Japão e vai assistir o anime, fica todos eles lá no chão tremendo. O caso repercutiu em todo mundo, apresentando os Pocket Monsters para muita gente. E aqui, quem deu essa notícia no jornal foi William Bonner, o âncora. O episódio do Porygon jamais foi reprisado e nunca exibido em outro lugar depois que a série começou a chegar em outros países. Há boatos de que ele chegou a ser dublado para o inglês, mas nada além de rumor.
A iluminação dos episódios de Pokémon foi reajustada, houve um hiato no Japão de mais ou menos 4 meses para a série, e um aviso passou a ser exibido antes de começar qualquer anime na TV japonesa durante anos. Beleza, então foi o William Bonner que falou a primeira vez de Pokémon na TV brasileira? Também não. Poucas semanas antes desse incidente, no mês de novembro, a Nintendo promoveu mais uma edição do Nintendo Space World, uma feira anual onde ela apresentava seus próximos lançamentos. Durante essa feira, amostras do que viriam a ser os jogos Pokémon Gold e Silver e Rei Pikachu foram apresentados. E foi justamente essa feira que foi mencionada numa matéria da época do jornal Hoje. Então, até que alguém nos apareça com o registro de outro jornal televisivo anterior, o tio de primeira pessoa a falar de Pokémon TV brasileira pertence a ela, Mônica Waldvogel. Olha ela aí, ó. Beleza? Se eu falar com vocês e eu assisti esse episódio, eu baixei Piratex, né, em RMVB ainda o formato, e fiz a loucura, a burrice, na verdade, de assistir. Eu abri o episódio, full screen, botei aqui assim, ó, fiquei com a cara pertinho da tela. Pô, vamos ver se isso aqui dá epilepsia mesmo. Descobri que eu não tenho, não me causou problema, apesar da burrice. Enfim, bora pra próxima. Voz original do Goku, Masako Nozawa se torna a primeira dubladora a receber o mérito cultural do Japão. Foram anunciadas no dia 17 de outubro, no Japão, as pessoas que receberão a honraria da Ordem de Cultura e de Personalidade de Mérito Cultural, com decorações oficiais dadas anualmente para reconhecer figuras com contribuição excepcional à cultura do país. 8 pessoas receberam a ordem, enquanto outras 21 receberam o mérito. O nome que mais chamou a atenção foi a de Masako Nozawa, 88 anos, a voz original de Goku em Dragon Ball. Em todas as produções da franquia desde 1986, além de já ter feito Doraemon e Kitaro, de GGG no Kitaro, dentre várias outras personagens. Isso porque foi a primeira vez que uma atriz de voz, ou dubladora, né, recebe a honraria de personalidade de mérito cultural. Como parte desse momento histórico, a veterana deixou uma declaração, segue em tradução livre. Quando percebi, já fazia muito tempo que eu vinha caminhando junto à minha voz. Receber uma recompensa tão maravilhosa por algo que continuei fazendo à minha maneira me deixa realmente emocionada. Sinto que esta honra foi concedida a mim em nome de toda a comunidade de dubladores. Fico muito orgulhosa por ver a luz também brilhar sobre nossos veteranos, meus colegas em atividade e as novas gerações que estão prestes a mergulhar no mundo da voz. Também quero expressar a minha mais profunda gratidão aos criadores que deram vida e forma às obras e a personagens e aos fãs que continuam nos apoiando. É graças à existência de todos vocês que a cultura é nutrida e que nós, dubladores, podemos continuar nossa jornada. Como minha única qualidade é a energia, quero continuar entregando minha voz com toda a força e assim retribuir ao mundo da cultura de alguma forma. Aqui tem a lista de outras pessoas que já ganharam antes. E é isso, galera. Merecido, né? Tantos e tantas, nem eu ia falar anos, né? Mas são décadas contribuindo para isso. O Goku, talvez o personagem mais famoso de todos os animes. Muito legal que ela tenha recebido essa homenagem. Fiquei muito feliz. E bora pra última, né? Mais curiosa dessas aqui. História de como o cavalo de ateliê Lulua ofuscou a protagonista. Essa aqui é a Lulua, né? Bonitinha. O ilustrador japonês Mel Kishida, conhecido por criar o design dos personagens da série Atelier, da Koei Tecmo, revelou o curioso motivo por trás da mudança da arte de capa de Atelier Lulua, The Sign of Arlan. Segundo o artista, o cavalo de Atelier Lulua foi cortado da imagem final porque estava ofuscando a protagonista do game. O jogo, lançado em 2019, faz parte da subsérie Arlan, da franquia Atelier, e sua arte de capa original mostrava a protagonista Elmerulia Frixel, ou só Lulua, viajando em uma carruagem puxada por um cavalo lindamente detalhado. Aqui está a capa original, no entanto, ao comparar a ilustração completa com a capa final, é possível ver que o cavalo de Atelier Lulua foi quase totalmente removido, restando apenas partes borradas e suavizadas da figura. Então, o bicho era muito bem feito, né? Bem colorido. E realmente ela dividindo espaço com ele ali, ele chamou bastante atenção. Mas acho besteira mudar, porque a galera vai comprar tanto por causa da Lulu quanto pela gameplay. O jogo deve ser interessante, né? Sendo que tem vários spin-off, várias coisas. Enfim, a capa final como é que ficou? Não ficou sem graça, mas perdeu bastante da sua graça. Por que ele foi cortado? Explicou que recebeu um pedido da equipe responsável pela arte do jogo para alterar a composição. Segundo ele, o cavalo estava dominando a cena. E o resultado foi sua remoção quase completa da imagem final. No caso, ele estava chamando muito mais atenção que ela, porque estava bem bonito mesmo o desenho. E, de fato, ao comparar as duas versões, nota-se que o cavalo ocupava tanto espaço quanto o da própria protagonista e possuía o mesmo nível de detalhes, o que fazia com que o olhar do público se desviasse do foco principal, os personagens. A versão inicial da capa, onde o cavalo aparece em destaque, circulou brevemente antes de ser substituído pela arte final.
mais limpa e sentada em Lulua, embora o resultado final tenha mantido o charme do visual da série Atelier. Muitos fãs acharam curioso o justificativo. Reação dos fãs e memes sobre o cavalo de Atelier Lulua. A declaração de Kishida rapidamente se espalhou entre os fãs, né, que eles começaram a fazer piada e tal, até sugerindo que fosse adicionado no Uma Musume, né, Pretty Derby, que deve ser um jogo. Se eu não me engano, são garotas cavalo. É isso mesmo, tá aqui na frente, ó. A famosa franquia sobre garotas cavalo. Outros comentaram que o cavalo parecia muito bonito para ser cortado e que a arte original deveria ser mantida assim. Ainda assim, muitos entenderam a decisão, já que a função da capa é destacar os elementos centrais do jogo e não um animal coadjuvante, por mais bem desenhado que seja. Ah, achei que ia ter o comentário da galera aqui, mas não tinha. É isso, galera. O cavalo tava tão arrumadinho que roubou o destaque da protagonista. Curioso, não é? Enfim, esse foi o Japão Semanal. Espero manter a regularidade. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Isso me ajuda demais, vocês não têm noção. É isso, até a próxima e valeu!